Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre informação quântica não local. Nossa, que nome complicado, né? Mas a gente vai conseguir entender bem certinho o que é isso. Para entender o que é uma comunicação não local, vamos primeiro entender o que seria uma comunicação local. A comunicação local é a comunicação que acontece dentro do espaço-tempo, dentro desse espaço de 3 dimensões que a gente vive, mais a dimensão temporal. Por exemplo, quando eu falo, o som da minha voz, ele viaja no espaço através do ar, através de uma onda que se forma no ar, e demora um certo tempo para chegar até o microfone do celular, nesse caso. Então, nós dizemos que essa é uma comunicação local, pois a informação percorreu um espaço e levou um tempo para percorrer esse espaço. Mesmo que seja um tempo muito pequenininho, o som ele tem uma velocidade determinada. E a gente consegue medir o intervalo de tempo, né, entre a informação sair daqui e chegar no outro ponto. Já na comunicação não local, não há intervalo de tempo, é instantâneo. Bem, da onde poderia vir, né, esse conceito tão estranho? Da física quântica, obviamente, né, que é essa teoria que virou a nossa compreensão do universo de cabeça para baixo. Então, na física quântica, já era previsto, teoricamente, que seria possível que duas partículas emaranhadas conseguissem se comunicar dessa forma instantânea. Então, peraí, nós vamos ter que dar mais um passinho atrás. O que seria partículas emaranhadas? Então, nós vamos falar agora do emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é um fenômeno tão inesperado que o próprio Einstein duvidava que ele pudesse acontecer realmente. E ele jocosamente chamava de ação fantasmagórica à distância, né? Como que poderia uma partícula se comunicar com a outra instantaneamente? Só se fosse uma ação fantasmagórica. Mas a ciência mostrou que não, na verdade, não é nada fantasmagórico, realmente acontece. Esse experimento foi comprovado em laboratório repetidas vezes e duas partículas podem realmente se comunicar de forma instantânea. Então, como que isso se dá? Duas partículas são emaranhadas em laboratório. Depois disso, elas são separadas em laboratórios diferentes, a quilômetros de distância. E no momento que eu faço uma medida na partícula A, por exemplo, vamos supor que eu vá medir o spin da partícula A. No momento que eu faço essa medida, instantaneamente a partícula B também sofre uma alteração no seu spin. Nossa, mas como assim? Vamos trocar em miúdos. Como isso se dá? O que seria emaranhar duas partículas? Por exemplo, dois fótons podem ser emaranhados fazendo com que um feixe de laser atravesse um determinado cristal específico. Quando o laser sair do outro lado do cristal, ele tem os fótons emaranhados. Bem, uma vez que as partículas estão emaranhadas, elas são separadas em laboratórios diferentes. E vamos supor que a gente vai fazer uma medida no spin dessa partícula. O spin é uma propriedade, é um número quântico dessa partícula, que muito mal comparando, a gente diria que é um tipo de rotação. Não é exatamente isso, mas só para a gente ter um análogo do mundo clássico que a gente possa entender. Muito bem, se uma partícula tem um spin positivo e a outra tem um spin negativo, elas formam um sistema cujo spin total é zero, né? Sempre uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa, de forma que a somatória dê zero. Mesmo essas partículas afastadas, quilômetros de distância, sempre que for feita uma medida na partícula A partícula B vai apresentar também o spin de acordo com essa medida da partícula A. Quer dizer, essa medida da partícula A mede também a partícula B. É como se fosse assim, né? Uma mesma medida afeta as duas partículas. Ou, se você pensar de outro modo, a medida que eu faço aqui na partícula A, instantaneamente se comunica, a partícula A se comunica com a partícula B, e a partícula B
também tem um resultado de acordo com a medida que foi feita. Ou seja, essas duas partículas se comunicam de forma instantânea, sem nenhum intervalo de tempo. Isso já foi refeito várias vezes em laboratório e hoje, com certeza, os físicos afirmam que não existe nenhum intervalo de tempo. É uma comunicação quântica não local. Muito curioso, né, gente? Olha, os próprios físicos se bateram muito com essa questão, mas isso é comprovado, já foi repetido inúmeras vezes, inclusive é base para tecnologias que hoje já fazem parte da nossa vida, né? O uso em criptografia, o próprio computador quântico que está sendo desenvolvido é baseado nesse tipo de fenômeno. Mas voltando a comunicação não local, então essa comunicação que acontece instantaneamente de uma partícula com a outra é o que a gente chama de comunicação não local. Então, para a gente concluir esse assunto, é importante ressaltar que essa comunicação não local, ela se dá fora do espaço-tempo. Por isso que o Einstein falava que isso devia ser algo fantasmagórico, porque pela teoria da relatividade do Einstein, nada pode se mover mais rápido que a luz. A velocidade da luz é um limite dentro desse universo de 3 dimensões espaciais e uma temporal. Para uma partícula mandar a informação para outra, teria que ter um tempo detectável, né? Essa informação ela teria que viajar no máximo a velocidade da luz. E mesmo sendo muito rápido, é um tempo que seria possível detectar, mas não tem nenhum intervalo de tempo, é instantâneo. Isso mostra que o emaranhamento quântico é algo que acontece fora do espaço-tempo. Veja que curioso! Então, o emaranhamento quântico, ele abre a visão, né? Ele mostra que o espaço-tempo ele não é primordial. Existe algo que é mais amplo, algo que está atrás do espaço-tempo, que nós não sabemos ainda exatamente o que é. E aí surge a questão, né? Mas como é que pode, né? Como é que pode? Essa é a questão. Os físicos também não sabem, né? Existem hipóteses. Pode ser que essas partículas, na verdade, não sejam entes separados. Pode ser que, na verdade, tudo que a gente vê como algo separado no universo seja, na verdade, parte de um único todo que está numa dimensão mais alta que a gente não acompanha. Essa ideia eu acho fantástica. E aí foi o que nós discutimos, um dos assuntos que foi discutido na live com o Dr. Francisco de Biasi, que está aí no canal também, onde ele fala da sua teoria holoinformacional da consciência. Nossa, uma conversa super, né? Que leva a gente também para a ideia do universo holográfico. E o que é um holograma, eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Gente, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que a gente vai tentar responder o máximo. O importante é levar esse paradigma quântico para todas as pessoas, porque a gente tem que abrir os olhos e ver que o universo é muito mais do que esse mundo clássico que a gente experiencia no nosso dia a dia. Beijo!